Olá, amados. Ah, Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus e hoje eu gostaria então de apresentar sobre o sofrimento e a pessoa de Deus. Com certeza você já se perguntou de onde vem o sofrimento. Por que nós sofremos? E onde está Deus quando somos angustiados? Com certeza, em algum momento de sua vida, você já fez essa pergunta a você mesmo. Você já perguntou-se lá no seu íntimo de onde vem o sofrimento, onde está Deus quando somos angustiados. Hoje aprenderemos sobre uma compreensão bíblica sobre o sofrimento. Uma compreensão bíblica sobre o sofrimento nos leva a uma adoração saudável, confiante e agradável ao Senhor. Deus se alegra que nós, seus filhos, seus servos, tenhamos uma compreensão melhor sobre Ele a respeito do sofrimento. Felizmente, estamos em uma época tão difícil de crises, de pandemia, onde pessoas estão sofrendo de fato e com certeza muitos então não têm uma compreensão bíblica, uma perspectiva saudável sobre a pessoa de Deus e acabam então que o seu sofrimento torna-se então maior, mais intenso, mais sombrio, sem esperança. Então, a compreensão bíblica sobre Deus e o sofrimento nos leva a uma adoração saudável, confiante, consoladora, agradável ao nosso Deus. Importante saber que todos herdamos de Adão a natureza decaída. Somos propensos moralmente e emocionalmente. Estamos expostos dia a dia a tristezas, a angústias, a até situação depressiva. Por quê? É importante sabermos que nós temos a natureza decaída. Quando Adão pecou, o pecado passou a toda a raça humana. E esse pecado, então, por sua vez, nos trouxe prejuízos, consequências espirituais e consequências também emocionais, no caráter também moral. Aliás, até a própria natureza sofreu por causa do pecado de Adão. Depois você pode abrir lá em Gênesis capítulo 3, após Adão ter pecado juntamente com a sua esposa, desobedecido à ordem de Deus, teve uma consequência. Consequência essa que passa desapercebido dos nossos olhos. Mas quando o Senhor Deus aproximou-se de Adão após ele ter pecado, ele se escondeu por trás das árvores do jardim. E o Senhor perguntou: onde estás? E ele respondeu: tive medo, me escondi. Medo, incerteza, instabilidade. Foi isso que Adão sentiu, medo. Antes não tinha medo da presença do Senhor, mas o pecado já trouxe a sua primeira consequência. E até hoje nós passamos por medo. Temos ansiedade, estamos dia a dia sendo expostos, todos nós, todos os seres humanos. Importante saber que estamos expostos a angústias, tristezas, sofrimentos por termos a natureza que herdamos, a natureza pecaminosa de Adão. Através de Adão, todos fomos danificados, inclusive a própria natureza, a criação de Deus. Para tratarmos desse assunto, é importante que nós tenhamos um respaldo, e o respaldo é através de servos de Deus que passaram por angústias, por sofrimentos, por grandes dificuldades, medo, incertezas. E um desses homens, a Bíblia descreve, é um profeta. Iniciaremos então com Abacuque. Abacuque foi um profeta, um homem de Deus, um homem próximo a Deus, que tinha uma mensagem a trazer para ajudar o seu povo. Nessa época, Israel estava dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, e na época de Abacuque, então, ele trouxe a mensagem para o reino do sul, para ajudar, pois até então Israel já tinha sido punida severamente. E agora
Judá, estando em pecado, Deus manda uma mensagem para Abacuque. Abacuque, esse profeta, é conhecido como um dos profetas menores, não menor por causa do seu tamanho ou estatura, ou por ser menos importante, mas essa nomenclatura de menor é dado por causa do tamanho do livro, do tamanho que ele tem de escrito. São apenas 3 capítulos, o livro de Abacuque, mas muito impactante. Esse servo de Deus recebeu uma mensagem da qual ele deveria levar para Judá, dizendo o seguinte, a mensagem de Deus: olha, Abacuque, eu vou trazer punição a Judá por causa do pecado deles. E essa punição eu farei da seguinte forma: os caldeus, a Babilônia, virá e irá punir Judá. Abacuque não aceitou essa mensagem. Abacuque começou a questionar a Deus. Abacuque fez igual eu e você, questionamos a Deus. Abacuque começou a dizer, mas o Senhor sendo santo, o Senhor sendo todo-poderoso, o Senhor é puro, os seus olhos não podem ver a maldade. O Senhor é puro no olhar e puro no falar. Como é que o Senhor então seleciona uma nação ímpia, pagã, para nos punir, o Senhor sendo todo-poderoso? Abacuque, então, ele não quis aceitar o projeto, o plano de Deus. Essa era a mensagem que ele deveria levar. Note que Abacuque, ele não era um incrédulo. Abacuque era um homem de fé, mas ele ficou sem entender esse agir de Deus. E Deus já havia dito também a Jeremias que Deus iria usar a Babilônia como um cetro, assim como o rei segura o cetro em suas mãos, ele faz o que ele quer, assim Deus ia fazer com a Babilônia, usando essa nação ímpia, impetuosa. A Bíblia diz lá em Abacuque que o Deus deles era o poder, o sangue, as guerras, a matança. E Deus ia usar esse povo mau, injusto, pagão, para punir então o seu povo, Judá. E Abacuque não aceitou. Senhor, eu não estou entendendo, eu queria entender melhor. E Deus responde a Abacuque. Deus vai falar com Abacuque e vamos ver então, vamos tirar algumas lições da vida de Abacuque. Em primeiro lugar, o juízo e punição vêm de Deus. Muitos têm uma ideia errônea sobre a pessoa de Deus e o sofrimento. Precisamos ter uma compreensão melhor. E o juízo e a punição vêm das mãos de Deus. Muitos querem associar somente ao homem. É o homem que ele erra e a consequência do erro dele, sim, é sim de fato. Mas Deus é quem traz o juízo. Ele traz o juízo ao homem, ao seu povo. E tanto ele traz juízo aos ímpios, como ele traz juízo também aos justos. Quando Deus disse a Abacuque que os caldeus viriam então para punir Judá, Deus ao mesmo tempo disse, olha Abacuque, mas eu mesmo que vou usar essa nação ímpia como cetro em minhas mãos para punir vocês, não fique que eles vão ficar isentos. Não fique pensando que eles ficarão blindados. Eu também os punirei. Com minha mão eu vou trazer justiça, equidade. E assim Deus fez. E essa é a primeira lição que podemos aprender com Abacuque, que o juízo e punição vêm das mãos de Deus. O Senhor tinha falado também a Jeremias, dizendo que eu trago tanto o bem como o mal. Às vezes nós entendemos o mal como algo maligno, mas nem sempre o mal está ligado ao mal de maligno, de ser algo de Satanás. Deus pode trazer também algo para a nossa vida que aos nossos olhos nós vamos dizer é mal, mas nem sempre quer dizer malignidade. É o juízo de Deus por causa do pecado. E no caso aqui, Judá estava sendo punida por causa de pecado específico de idolatria. Então Deus pode não. Ele traz juízo e a punição vem das mãos de Deus. Nós já achamos que não,
Mas sim, dia a dia nós estamos vendo publicações então pelas redes sociais associando o mal somente então à pessoa de Satanás. Mas Deus, ele disse a Jeremias, disse a Abacuque, ele disse a Jó, e Jó mesmo reconheceu que Deus então pode trazer o mal e Deus também pode trazer o bem. E vamos entender o objetivo. Segunda lição que vamos aprender com Abacuque. Abacuque 2:20, antes de olharmos a segunda lição, diz o seguinte: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Esse versículo está no contexto onde Deus responde a Abacuque, Senhor, não entendo, eu quero uma resposta do Senhor. E Deus então diz a Abacuque, eu, o Senhor, estou no meu santo templo, na minha sala de controle, eu sou o Deus todo soberano, cale-se diante da minha palavra toda a terra. Foi nesse momento então que Abacuque dobra-se o joelho e ele então reconhece o poder soberano de Deus que está na sala de controle. Nada passa então desapercebido aos olhos de Deus. Segunda lição que podemos extrair da vida desse servo é que Abacuque reconhece a soberania de Deus em meio ao sofrimento. Eis a questão principal. Nós podemos sofrer muito mais dentro das angústias quando não temos uma compreensão melhor sobre a pessoa de Deus. E só podemos ter essa compreensão melhor sendo mais próximo de Deus, sendo mais íntimo, assim como era esse servo de Deus Abacuque. Por algum momento você pode até questionar a Deus, Senhor, mas por que eu estou passando isso? Porque eu perdi o meu pai, porque eu perdi a minha esposa, porque eu perdi o meu filho, porque eu estou doente. Muitos têm se questionado, mas é importante buscar a resposta em Deus, que Ele tem a resposta, Ele tem o consolo, Ele tem então a solução, está em Deus. Não está em nosso próprio pensamento, não estão nos livros seculares, está na palavra de Deus, estejamos mais próximos a Ele, que Ele sempre tem a resposta para nos dar. E Ele disse a Abacuque, e Abacuque reconheceu então a soberania de Deus. Senhor, mas se o Senhor quer trazer punição ao seu povo, o mal, digamos, não de malignidade, porque Deus ele não é mal, mas esse mal então devemos compreender como o agir de Deus ligado à sua justiça, à sua equidade. O versículo diz assim: em silêncio devo esperar o dia da angústia. Abacuque 3, versículo 16. Quando Abacuque reconhece, ele diz: eu vou esperar em silêncio, Senhor. Eu dobro os meus joelhos, eu estou entendendo a tua soberania, o teu cuidado absoluto, o teu controle sobre todas as coisas. Em silêncio, eu devo esperar o dia da angústia. E o versículo 17 é tão conhecido que diz ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento, ainda que não haja ovelha nos currais, todavia eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação. Você pode exaltar a Deus, você pode adorar a Ele em meio ao sofrimento, quando você tem uma compreensão melhor sobre Deus e o sofrimento. Outro servo de Deus, que veremos agora, que passou também tamanha dificuldade, ao extremo, tão próximo de Deus, tanto quanto Abacuque, mas tem grandes lições para nos ensinar, foi o servo Jó. O sofrimento tem o poder de moldar nosso caráter. Sim, o sofrimento ele tem é um meio que Deus usa para moldar o nosso caráter. Sempre nos tornamos mais fortes em meio às tempestades. Estamos passando por uma, iremos enfrentar outra, tenha certeza.
mas Deus está nos moldando o nosso caráter, dia a dia. Perceba isso. Você pode perceber que cada vez que você passa por alguma angústia, alguma dificuldade, você vai ficando mais forte? Sim, Deus vai moldando o nosso caráter. Você consegue adorar a Deus em meio às angústias? Você consegue enxergar a Deus melhor em meio ao sofrimento? Jó conseguiu enxergar a Deus melhor. A Bíblia inicia lá em Jó dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E aliás, o próprio Deus foi quem reconheceu isso na vida de Jó, dizendo que ele era um homem íntegro. Melhor ainda, ele era o mais íntegro sobre a terra naquela época. Reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. Vamos extrair algumas lições pautadas na vida de Jó e como ele venceu tamanho sofrimento ao extremo. A primeira lição que podemos entender na vida de Jó, compreender para nós, é que ninguém está isento de sofrimento. Jó, um homem íntegro, temente a Deus, não estava isento de sofrimento. Nem todo sofrimento que vem à minha vida e à sua significa dizer um pecado específico. No caso de Jó, ele não estava em pecado. Os seus amigos, que de fato eram amigos mesmo, mas eles estavam com a compreensão errada sobre Jó e sobre Deus, porque eles diziam então que Jó estava em pecado. Olha, você está sofrendo porque você está em pecado. Às vezes as pessoas olham assim para nós, quando estamos passando por também dificuldade. Ah, e ele é um cristão e ele sofre também? Sim, todos nós estamos expostos ao sofrimento. Ninguém está blindado. Nem um pastor, nem um líder religioso, nem diácono, nem os músicos da igreja, nem os homens fortes da igreja, as mulheres de oração. Ninguém está isento do sofrimento. Todos estamos expostos ao sofrimento. Lembra a natureza decaída que herdamos de Adão? Todos estamos propensos às angústias, às crises e às dores dessa vida. Jesus mesmo disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ninguém está isento de sofrimento. Segunda lição que podemos extrair em meio ao sofrimento de Jó: nem todo sofrimento é consequência de pecado específico, como eu estava dizendo. Às vezes as pessoas olham para nós, olha, está passando uma crise financeira ou uma crise no seu casamento. Essa pessoa está em pecado. Não significa dizer isso. As provações virão para nos fortalecer. No caso de Jó, veja o que foi que ele disse em Jó 7, versículo 20. Se pequei, que mal te fiz a ti? Ele questionando Deus também. Jó, assim como Abacuque questionou, Jó também questionou a Deus. E Deus respondeu, porque Deus sempre responde. E Jó, no capítulo 7, ele começou a examinar a vida dele. Se de fato ele estava em pecado. Ele fez um exame, um check-up em sua vida moral, espiritual. E ele não encontrou um pecado específico que ele estava vivendo. Não que Jó não pecasse, mas o pecado específico quer dizer viver errando, né? Viver com aquele erro, com aquele pecado. E Jó fez um exame, um check-up, um raio-x em sua vida. E no capítulo 7, versículo 20, ele chega para o Senhor e diz: se pequei, que mal eu fiz? Ele chega a dizer a Deus: Senhor, mostre-me onde foi que eu errei para que eu possa confessar o meu pecado, se assim seja. Se é um pecado que eu não estou conseguindo ver, olha a oração de Jó. Assim deve ser a minha oração e a sua. Senhor, examina-me. Onde eu estou errando? Nem sempre, nem todo sofrimento é consequência de pecado específico. Às vezes é uma provação mesmo da fé para formar o nosso caráter. Terceira lição que podemos extrair na vida de Jó, esse homem próximo de Deus, é que Deus é quem permite e controla
toda e qualquer situação. Deus é Ele quem permite. Ele é quem dá o aval. Deus é quem assina embaixo. Quando Satanás chegou diante de Deus, dizendo, olha, Jó, ele é assim, é porque o Senhor o cercou de bens. Ele tem tudo que ele precisa ao seu redor, assim é fácil servir ao Senhor. E Deus, olha, ele é íntegro e reto, temente a mim. E Deus então disse, vai. Satanás foi, mas ele foi porque Deus permitiu. Deus colocou o limite. Satanás só poderia ir até onde ele foi. A vida de Jó, ele não poderia tirar, porque ela estava nas mãos de Deus. Satanás, sendo sagaz, ele sabe do que mais nós gostamos. Quando você está sofrendo financeiramente, alguém toca no seu ombro e diz, olha, meu irmão, meu amigo, graças a Deus que você tem saúde. Pois Jó não pôde dizer isso. Satanás sabe do que nós precisamos. Dos bens, família e saúde. E foi aí onde Jó perdeu tudo, em um só dia. Jó é um exemplo, irmãos, de um homem que sofreu ao extremo. Perdeu os bens, família, saúde. Uma pena que a sua esposa não tinha a mesma teologia que ele tinha. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Também não vamos apedrejar a mulher de Jó e dizer que ela estava blasfemando contra Deus. Ela vendo aquele sofrimento, ela conhecendo Deus, ela sabia que se ele blasfemasse, era o fim mesmo. Deus iria tirar a sua vida. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó foi sábio. E uma lição muito grande que Jó nos deixou. Você deveria aprender esse versículo e decorar. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Jó reconheceu a soberania de Deus. O Senhor é quem dá todas as coisas. Eu vi ao mundo, e nu eu voltarei. O Senhor foi quem me deu todas as coisas, e o Senhor tomou. O tudo de Deus não era sua família. O tudo de Deus não era os seus bens. O tudo de Deus, de Jó, era Deus. Deus era tudo para Jó. Então ele não perdeu tudo. Ele perdeu as coisas ao seu redor. Mas Deus, ele sabia que era impossível perder. No capítulo 42, no versículo 11, se você ainda tem dificuldade para compreender que Deus pode dar e Deus pode tirar, leia Jó 42:11. Eu trouxe parte do versículo aqui, que diz assim: lhe consolaram. Quem lhe consolou? No final, Deus deu em dobro tudo a Jó, os seus bens, a sua família, a seus filhos, não os mesmos filhos, porque aqueles haviam sido mortos, mas a mesma quantidade de filhos e filhas. E dobrou os seus bens. E os seus irmãos e os seus parentes vieram e consolaram ele. E o versículo continua dizendo, lhe consolaram de todo o mal que Deus lhes havia enviado. Eu não entendo. Pastor, eu não entendo. Deus enviou o mal? Lembre-se. O mal, nós temos uma compreensão errada sobre o mal. A nossa compreensão sobre o mal, a nossa compreensão ela é decaída. Às vezes queremos ver o mal só como o agir de Satanás em nossa vida. No caso de Jó foi. Em outros casos pode ser também. Mas foi Deus quem assinou embaixo. E Deus sabe os meus limites. Deus sabe os seus limites, assim como ele sabia o limite de Jó. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus ele é fiel. Não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. A quarta lição que podemos extrair na vida de Jó é que o sofrimento nos faz enxergar Deus melhor. Sim, o sofrimento, as angústias, as dores dessa vida
nos faz enxergar Deus melhor, uma perspectiva melhor, nos leva a um lugar mais alto. Aparentemente estamos sendo colocados lá embaixo, mas esse lá embaixo é aos pés de Deus. E aos pés de Deus é o lugar mais alto onde nós podemos chegar. Assim faz o sofrimento, as dores, as dificuldades, nos levam mais próximo de Deus. Eu lembro muito bem do meu filho Davi, quando pequeno, aproximadamente uns 3 anos de idade, há 4 anos, não me lembro exatamente, mas ele estava no quintal brincando. E próximo tinha ali um formigueiro. E eu fiquei chamando ele, Davi, meu filho, venha para cá, essa formiga ela pode lhe machucar. E eu sabia muito bem dos perigos que tinha ali. E o Davi, com certeza inocente, ao mesmo tempo teimoso por causa da natureza de Adão, que nós herdamos, natureza pecaminosa, aquela teimosia. Então ele não veio. E eu chamei, filho, venha para cá. Ele não veio. E não deu outra. Ele pisou naquele formigueiro. Irmãos, eu deixei. Eu deixei, mas eu sabia como pai o que iria acontecer. E as formigas o morderam. E sabe o que foi que aconteceu? Ele veio correndo para o seu pai. Pedir ajuda. Mais próximo do seu pai. Assim somos nós. Somos como uma criança, teimosa. Vemos o perigo ali, mas queremos passar próximo. E quando caímos, corremos para onde? Para o Pai. Ele é quem nos socorre. Ele conhece os nossos limites. Ele sara então as nossas dores. Ele nos consola. Ele conhece os nossos limites. O sofrimento, ele nos faz enxergar Deus melhor. Coloca-nos em uma situação difícil. Nos humilha de fato, para que venhamos reconhecer que somos pequenos e somos carentes do Senhor. E Jó, então, ele conseguiu enxergar Deus melhor por meio do sofrimento. O livro de Jó é muito interessante, é um dos meus prediletos, porque Deus vai colocar ele no lugar para ele enxergar, então, por meio de um redemoinho, o Senhor então aparece e fala com ele, mostrando que toda a criação está sob o domínio dele. Não somente o ser humano, mas toda a criação. Os relâmpagos, é Deus então quem dá ordem para os relâmpagos saírem cortando os céus. A chuva quando cai, é Deus então que diz você deve cair agora. Quando o inverno chega, é Deus dizendo agora é hora de chegar. Quando o inverno sai, Deus está dizendo agora você tem que sair. Então chega o verão e Deus sabe as temperaturas, às vezes o calor intenso, mas Deus sabe de todas as coisas. O Senhor coloca Jó quebrantando o coração dele, mostrando, Jó, onde você estava quando eu criei esse mundo? Quando eu coloquei as primeiras pedras no alicerce deste mundo, do universo? Onde você estava? E Jó baixa a sua cabeça. No capítulo 42 ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, eu te conhecia, mas era só de ouvir falar, era só de longe, digamos assim. Mas agora eu reconheço, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu me humilho, me arrependo no pó e na cinza. Senhor, os meus olhos te veem melhor agora, eu consigo te enxergar melhor. Assim faz o sofrimento em nossa vida, as dores, as angústias, embora seja difícil. Às vezes fica embaçado, ofuscado a nossa visão a respeito de Deus, porque queremos nos apegar a algo material. Mas Deus, lá no nosso íntimo, Ele vai nos ensinar que o sofrimento nos faz nos aproximarmos mais dEle, enxergarmos Deus melhor. Assim foi com Jó, assim foi com Abacuque, assim foi com Jeremias, assim foi com grandes mulheres de Deus e homens de Deus na sua palavra. E não é diferente conosco. Não somos diferentes. Somos seres propensos ao erro, às dores, ao sofrimento. Deus está no mesmo lugar, na sala de controle.
o sofrimento e as angústias desta vida nos levam mais próximos de Deus. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Nesse momento, passamos por situação difícil. Não podemos ir à igreja, cultuarmos ao Senhor. Mal podemos sair de casa diante dessa pandemia. O ano 2020 tem sido difícil. Eu lembro-me muito bem da primeira mensagem que eu trouxe esse ano. Eu disse que esse ano 2020 pode ser o ano que o Senhor Jesus Cristo irá voltar. E Ele enxugará do rosto toda lágrima, sofrimento e dor. Talvez você não seja um crente no Senhor Jesus Cristo, mas eu tenho certeza que as situações que estão no momento estão lhe conduzindo a você ficar diante de você e diante de Deus e pensar: para onde eu irei? Será que eu estou no caminho certo? Tenho certeza que você tem se questionado. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. O Senhor nos consolou, os seus filhos, lá em João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim.